políticos, que é o lugar do Brasil no mundo. Como é que o Brasil hoje se situa no contexto internacional, levando em conta tudo o que está acontecendo fora e tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, o tempo é curto, e vou mencionar alguns dos fatores que estão por trás de tudo o que eu vou falar aqui. Primeiro, as grandes transformações políticas, econômicas, financeiras, militares que estão ocorrendo no mundo. E para não entrar em detalhes, eu menciono duas apenas. A eleição do Trump nos Estados Unidos e tudo que ele está fazendo, e os efeitos que tem sobre a economia e a política internacional, e o novo papel da China, com tudo que está acarretando na área industrial, na área financeira, nessa grande iniciativa que eles estão tomando agora, do One Belt, One Road. E isso influencia e cria uma nova, na minha visão, uma nova geopolítica internacional, em que a globalização está em questão, em que o regionalismo passa a ter uma influência muito grande no cenário internacional, como nós estamos vendo na Ásia agora, e o conhecimento e as rápidas transformações estão acarretando para a produção global. O Brasil enfrenta, assim, não só os desafios internos, que eu tenho a impressão que vocês já examinaram, e todos nós estamos acompanhando, como também esses desafios externos, o que gera um problema grande na economia brasileira, que eu acho que é um dos principais problemas, que é a questão da competitividade. Quer dizer, nós discutimos muito o problema da inflação, o problema da taxa de juros, e outros problemas que estamos enfrentando, mas eu acho que, para a empresa brasileira hoje, um dos principais problemas é a gradual perda da competitividade. E esses desafios terão que ser enfrentados a curto prazo, né, como a reforma do Estado, essas reformas que nós estamos falando, enfim, tudo isso que nós estamos acompanhando. O problema do Brasil é que não só a classe política, como a sociedade em geral, e mesmo o setor privado, estão ainda presos a conceitos e a percepções que hoje ficaram superadas. Quer dizer, não houve uma renovação do pensamento estratégico aqui no Brasil. Eu, talvez por deformação profissional, durante muitos anos no Itamaraty, o pensamento estratégico, o pensamento de médio e longo prazo é importante. E muitas empresas, inclusive aqui no Brasil, por causa dessas crises sucessivas, elas pensam a curto prazo, pensam na folha de pagamento, nos problemas de curto prazo. E, no caso do Brasil, é a mesma coisa, nós ficamos no curto prazo e perdemos essa visão de médio e longo prazo, de planejamento e dessa inserção do Brasil no mundo. Então, o Brasil, hoje, em resumo, está isolado nas negociações comerciais e sem voz no mundo. Nós sabemos, estamos vendo isso diariamente, como nos fóruns internacionais a voz do Brasil não é nem solicitada. E o Brasil, nós não podemos esquecer, é uma das 10 maiores economias do mundo. A percepção externa é que o Brasil tem um papel a desempenhar, mas nós estamos fora do jogo internacional, nós estamos atrasados nos avanços tecnológicos e na inovação. A América do Sul é uma região periférica, o que agrava o problema ainda, e nos últimos anos, nos últimos governos, nós tivemos uma série de políticas equivocadas, econômicas, que deram
nessa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos começando a sair de uma crise gravíssima, 2 anos de recessão, 3,5 cada ano, e eu acho que, na minha visão, a sociedade brasileira ainda não se deu conta do buraco, para falar uma palavra clara, no buraco em que a gente se meteu e como sair dele. E cabe, então, perguntar, dentro desses desafios internos e dos desafios externos, que eu não me alonguei aqui, qual é o lugar que o Brasil aspira a ter, se é que alguém aspira que o Brasil tenha um lugar no mundo. E saber o que a gente quer. Nós estamos num estado de abulia tão grande, nós estamos vendo a banalização de tudo, da violência, da corrupção, e ficou banalizado também essa visão que o Brasil, apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, aceita ter um papel secundário até na região, como nós estamos vendo. Então, saber o que o Brasil quer, como uma economia que tem um dos maiores territórios do mundo, que tem uma das grandes populações do mundo, que é uma potência agrícola e que tem o que dizer no contexto internacional, o que a gente quer? O que a gente quer da relação com os Estados Unidos? O que a gente quer da relação com a União Europeia? O que a gente quer da relação, sobretudo agora, com a China? O que a gente quer da relação aqui no continente? Dentro de uma visão de futuro, de uma visão de médio e longo prazo, não de uma visão de curto prazo. Feito esse diagnóstico, como recuperar o tempo perdido? Nós perdemos pelo menos 2 décadas em que o Brasil passou por alguns momentos bons de crescimento, mas na maioria do período em momentos difíceis e delicados. Do ponto de vista como recuperar o tempo perdido, eu vou analisar rapidamente 3 pontos. Do ponto de vista comercial, econômico, do ponto de vista tecnológico e da inovação, e do ponto de vista político e diplomático. Do ponto de vista econômico-comercial, se o Brasil não promover, se o governo brasileiro, isso eu estou pensando sobretudo no próximo governo, não promover uma gradual abertura da economia e modernizar as regras que estão vigentes hoje, dentro de um horizonte previsível de tempo para as empresas, nós vamos continuar a ter dificuldade. O Brasil, como eu disse, está isolado no mundo, nas negociações comerciais, está atrasado. E ontem, não sei se os senhores viram, os jornais publicaram um resumo de um estudo da CNI, mostrando que a indústria brasileira está perdendo espaço no contexto internacional. Em 2017, as manufaturas brasileiras ocuparam apenas 1,9% do total mundial, quando na década de 90 nós chegamos a 3,43%. E as exportações brasileiras de produtos industriais também hoje está em 0,6%, quando na década de 80, 90 era mais de 1%. Então, quando a gente fala que o Brasil está isolado, que está atrasado, não é uma afirmação ideológica ou política, é uma constatação de uma verificação do que está ocorrendo no mundo. E como é que a gente vai fazer para melhorar a competitividade, como eu mencionei? O Brasil tem que voltar a negociar os acordos comerciais. O governo, nos 2 últimos anos, retomou as negociações comerciais com a União Europeia, começou a negociar com o Canadá, está começando a conversar com o Japão, agora aprovou-se a negociação com Singapura. E se a gente compara isso, que é um movimento que não produziu resultado, porque tem 2 anos e com a União Europeia, como os senhores sabem, está complicada a negociação, nos últimos 18 anos,
o Mercosul e o Brasil negociaram 3 acordos de menor relevância comercial para o Brasil, com o Egito, com Israel e com a Autoridade Palestina. Isso é uma piada em termos internacionais. Quer dizer, nós passamos ao largo de um movimento, se os senhores entrarem no site da OMC, vão ver que houve mais de 400 negociações internacionais, enquanto o Mercosul e o Brasil negociou 3 acordos comerciais. Então, essa questão da negociação comercial é muito importante, porque dá, inclusive, previsibilidade para as empresas nesse movimento necessário, na minha opinião, de abertura da economia. Eu gosto de dizer que a questão da política industrial nesses últimos 50, 60 anos, da qual a política industrial, entre aspas, né, uma série de medidas isoladas, e que beneficiaram muitas empresas, inclusive algumas certamente que estão aqui presentes. Essa política chamada industrial acabou. E acabou não por uma questão ideológica. Acabou, em primeiro lugar, porque o governo quebrou. Então, incentivos, subsídios, crédito subsidiado, tudo isso não vai haver mais. Não vai haver mais. O modelo baseado nesse apoio do Estado está terminando e, à medida que acabar os períodos de ajuda e tal, acaba. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, por causa desses acordos comerciais que eu estou me referindo. O acordo com a União Europeia tem uma série de cláusulas que não são aceitas aqui no Brasil, muitas delas por pressão das empresas. E se nós quisermos nos juntar ao acordo com a União Europeia, vamos ter que cumprir essas cláusulas, temos que ajustar a nossa economia a essas cláusulas. E, em terceiro lugar, porque esses programas de incentivos e subsídios que nós demos durante muito tempo, na maioria dos casos era ilegal perante as regras internacionais, sobretudo da OMC. E nós estamos vendo hoje a indústria automobilística e a indústria de informática sob escrutínio da OMC, e até agora, setembro, outubro, vai sair o relatório final. No painel inicial, os 2 setores foram condenados pelos juízes lá da OMC. O governo brasileiro fez uma apelação, que não está divulgada ainda, vai ser divulgada agora, que, na minha opinião, vai ser contrária à apelação do Brasil. E o resultado final do painel vai ser contrário. Nós vamos ter que mudar a legislação se não quisermos ser penalizados. Então, essa questão da volta da competitividade vai ter que ser feita de acordo com uma agenda moderna, uma agenda atual, que passe pelo fato do Brasil voltar a ser um país normal. O Brasil, nesses últimos 20 anos, 30 anos, descumpriu a maioria das regras que ele era obrigado a seguir. E isso foi feito com a conivência do Estado, do setor privado, da sociedade em geral. E nós vamos ter que implementar uma agenda de modernização do país, que passa por tudo isso que nós estamos discutindo. A reforma do Estado, com a simplificação, com a desburocratização, que passa pela reforma trabalhista, como começou a ser feita, que passa pela reforma da Previdência, que passa pela infraestrutura, pela modernização da legislação dos portos, enfim, por tudo isso que nós sabemos, não adianta fazer mais diagnóstico, a gente sabe. O problema é falta de vontade política para implementar essas reformas. E, dentro desse contexto de modernização, nós temos que fazer a reindustrialização da indústria brasileira. A indústria brasileira, na década de 90, fim de 80, 90, representava 25%, 26% do PIB no Brasil. Hoje representa 11%. Os senhores são empresários, os senhores sabem o que eu estou falando. Quer dizer, perdemos um espaço gigantesco. As empresas, na maioria, é claro que há exceções que fogem à regra. Para exemplificar o que eu estou dizendo, há pesquisas da Fiesp e da CNI
que mostram que, em termos de indústria mais avançada, a indústria 4.0, que está se fazendo na Alemanha, apenas 2% da indústria brasileira acompanha isso. 30% nessas pesquisas mostram que elas nem sabem o que é a indústria 4.0. Então, nós temos que pensar com uma visão de médio e longo prazo nessa agenda de modernização, na reforma do Estado, na simplificação, na colocação, porque tudo isso vai reinserir o Brasil no mundo, e o Brasil vai voltar a participar das cadeias globais de valor. Por que a maioria das empresas multinacionais aqui no Brasil, e o Brasil, apesar de ter uma economia fechada até aqui, em grande parte, ela, em muitos setores, está internacionalizada, por causa do mercado interno. E por que essas empresas multinacionais, elas não estão acopladas a essas cadeias globais de valor? Porque a cadeia global de valor, nós estamos vendo, o novo sistema produtivo global é integrado, as empresas se integram, as pessoas sabem muito bem disso. Por que nós não estamos integrados? Porque muitas dessas empresas favoreceram a reserva de mercado, favoreceram a não modernização e o que colocou o Brasil fora desse regime de cadeias de valor agregado. E nós temos que focar de maneira mais objetiva o comércio exterior. Quer dizer, de 2002 a 2012, o comércio exterior brasileiro quadruplicou. No boom das commodities, houve uma grande expansão do comércio exterior brasileiro. E isso fez com que o governo esquecesse as dificuldades, as mazelas, porque passa o comércio exterior brasileiro. E hoje nós estamos com comércio, saíram os dados ontem do primeiro semestre, em que a importação agora é maior do que a exportação. Nós tivemos um processo de primarização das exportações brasileiras e o Brasil ficou mais vulnerável, porque dentro dessa guerra comercial, dependendo de como evoluir, o setor agrícola vai ficar penalizado e nós vamos perder a competitividade que a gente já tem nessa área. Uma reforma do comércio exterior é importante, inclusive, para gerar o crescimento e gerar o emprego, que, pela situação da indústria até a recuperação, não está vindo. E esses 12, 13 milhões de desempregados vão continuar ainda por algum tempo. Com a ativação do comércio exterior, com a volta da competitividade, com essas reformas todas, vai ativar o comércio exterior e as nossas exportações vão aumentar. O segundo aspecto, ao lado desse econômico comercial, é o da tecnologia e da inovação. Quer dizer, nós estamos precisando de políticas públicas, através não só da melhoria da educação, do financiamento, para atrair investimento em áreas estratégicas. O investimento aqui no Brasil é aberto, cada um investe onde quiser, mas o governo, como faz em outros países, pode dar prioridade a investimentos em áreas estratégicas para o governo e para o país. E, para isso, o papel do Estado é importante, não para dar crédito subsidiado e dar crédito para país que depois dá calote no Brasil, como nós estamos vendo hoje mesmo nos jornais, que mais uma vez o governo vai ter que pedir crédito especial para o Congresso para garantir o que Moçambique, que Angola, que a Venezuela não estão pagando ao BNDES. Ao invés disso, o BNDES tem que ter um papel, sobretudo nessa questão da tecnologia, da inovação. E, por fim, o terceiro aspecto, para recuperar o tempo perdido, é na área política e diplomática internacionais. Quer dizer, o governo brasileiro tem que tomar ter uma atenção especial para elevar a voz do Brasil no mundo, não só na OMC, na ONU,
nos BRICS e agora na OCDE. Isso é muito importante. Há um movimento agora do governo americano, alguns países europeus, de reformular a OMC. A OMC, para países de nível médio como o Brasil, é muito importante, porque para esses países o mecanismo de solução de controvérsias é fundamental. Nós agora estamos perdendo essa batalha da automotriz e da informática, mas nós já ganhamos no algodão, ganhamos na Embraer, na indústria aeronáutica. Então, é muito importante. Nós estamos com muitos casos contra a China, contra países asiáticos, e esse mecanismo é fundamental. Nós temos que ter uma voz forte lá, junto com outros países, para defender a OMC. Ter um papel mais forte na ONU, em organismos especializados, para defender a democracia, defender direitos humanos, defender essa agenda nova do Acordo de Paris no meio ambiente. E, internamente, nós temos que, apesar da controvérsia que começa a se instalar aqui, nós temos que apoiar o pedido que foi feito pelo Brasil para se juntar à OCDE. A OCDE é um órgão de governança global em que muitas das regras que passam a vigir em todos os países são desenhadas lá. O Brasil participa de 50 comitês da OCDE, mas não é membro da OCDE, não tem uma voz ativa lá. E agora nós temos que reforçar esse pedido do Brasil para que a nossa legislação, que está contra essas regras internacionais, se ajuste às regras que são aplicadas na maioria dos países. Não é uma questão de ser discriminatório contra o Brasil. São regras que valem, têm vigência na maioria dos países do mundo, e o Brasil ficou fora até aqui. E, já terminando essa exposição, eu queria relacionar tudo o que eu estou dizendo com o cenário eleitoral que está se aproximando. Quer dizer, nós estamos começando a ver os debates superficiais, debates que não discutem políticas, e eu acho que essa eleição que se aproxima é crucial para os próximos 10, 20 anos para o Brasil. Nós vamos estar nessa eleição num divisor de águas. Ou a sociedade brasileira, os eleitores brasileiros, elegem alguém que tem uma visão de médio e longo prazo, que tem políticas para modernizar o país, para encontrar um lugar do Brasil no mundo, para dar emprego, para voltar ao crescimento, ou nós vamos eleger alguém que, como nós estamos ouvindo por algumas das plataformas que estão aí, que olha para trás e que quer voltar a tudo o que aconteceu nos últimos anos e que desagou na situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acho que nós vamos estar confrontados nessa eleição com dois modelos. Um modelo moderno, uma agenda de modernização, ou uma agenda que foi rotulada como de neodesenvolvimentismo. E nós vamos enfrentar esse dilema na eleição, e o resultado da eleição vai influir muito na volta rápida do crescimento, ou do emprego, ou na compra de uma passagem sem volta para uma situação semelhante à que viveu, alguns anos atrás, a Grécia e Portugal. Hoje, os dois países estão superando isso. E o Brasil, na minha visão, por tudo que a gente não conversou aqui, mas que nós sabemos que está ocorrendo dentro do Brasil, por tudo isso que nós estamos acompanhando, se não houver uma visão clara da importância dessa eleição e da importância, sobretudo para o setor privado, de ter regras modernas, regras
que estejam ajustadas ao que está acontecendo no mundo, a gente decidir o que a gente quer para o país, tanto internamente quanto na relação com o mundo, nós vamos enfrentar um período de grande dificuldade. Eu acho que pensar para frente, olhar para frente, significa o Brasil de novo se inserir no mundo com novos acordos de comércio, uma reforma do Estado importante. Eu estou, inclusive, falando, escrevendo, que nessa visão de médio e longo prazo, para colocar o Brasil de novo no circuito global, que nós devíamos examinar com cuidado, mas de uma maneira muito pragmática, a possibilidade do Brasil se juntar ao TPP, ao Trans-Pacific Partnership, que é o acordo com a Ásia, onde está Japão, estão 4 países aqui da Aliança para o Pacífico, estão os países asiáticos. Quer dizer, o Brasil hoje tem na China o principal parceiro, na Ásia o principal parceiro, e o segundo é os Estados Unidos. As prioridades são óbvias. Agora, nós precisamos ter um governo que tenha coragem de tomar as medidas internas de reforma, todas essas reformas que estamos discutindo, a tributária, da Previdência, a reforma do Estado, e enfocar de maneira objetiva os problemas que o Brasil enfrenta para se reintegrar na comunidade internacional de maneira dinâmica, como uma das 10 maiores economias do mundo. Muito obrigado.